Flávio ganhou em outubro. Depois eu vou te perguntar como que a gente pode fazer isso ser viável. Porque eu quero um novo presidente, eu não quero ser governado pelo Lula. Já deixei isso um milhão de vezes claro. Eu queria entender o seguinte: o que a gente pode esperar? A gente pode esperar por anistia, por fim de perseguições e inquéritos ilegais, né, de busca e apreensão por nada na casa da pessoa, né, da PF bater na casa da pessoa porque o cara simplesmente escreveu uma faixa ladrão, e aí ele não citou nome, não falou de ninguém, mas o negócio tá tão insano que até isso tá acontecendo no Brasil, né? O que a gente realmente pode esperar? Olha, o que eu vejo de coisas que o próprio Flávio já está falando é um endurecimento radical contra o narcotráfico. Isso é uma coisa que o Flávio está muito consciente, porque agora ele tem o apoio não só dos Estados Unidos, mas ele tem apoio da Colômbia, coisa que o Bolsonaro não tinha quando era presidente. Ele tem apoio do Chile, Bolsonaro não tinha quando era presidente. Ele tem o apoio da Argentina, Bolsonaro não tinha quando ele era presidente. Ele vai ter o apoio do Paraguai, Bolsonaro não tinha quando ele era presidente. Apoio dos Estados Unidos e apoio de El Salvador. Sem contar que o Maduro não está mais na Venezuela. Então, se a gente for olhar as duas tríplices fronteiras de norte e sul do Brasil, tem a tríplice fronteira do norte e a tríplice fronteira do sul. As duas, o Flávio vai poder trabalhar com autoridades dos países respectivos que são realmente fronteira com o Brasil e que estão intimamente ligados ao problema do Foro de São Paulo, das Farc, do Hezbollah, do Hamas, etc. Então, para mim, eu vejo que o Flávio já tem um cenário completamente diferente do pai dele, e na verdade é um cenário único, porque é a primeira vez que os Estados Unidos da América viram e falam assim, ó, esse problema aqui não é só de vocês, agora também é nosso. Nunca foi, tá? Antes assim, nunca. Aquela mentira do Bill Clinton na década de 90, de que ele realmente queria acabar com as Farc, que resultou com a captura do líder das Farc na época, né, o chefe das Farc na época, que no laptop dele, que era o Raul Reis, o laptop do Raul Reis tinha lá os nomes dos petistas no laptop dele, que depois no Brasil só veio a ser divulgado no ano de 2004, acho que 2003, 2004. Matérias da Veja, né? Tá. O Brasil nunca teve esse tipo de vantagem para poder combater o narcotráfico. Para mim, esse é o ponto que a gente pode esperar do Flávio Bolsonaro no ano que vem. O segundo depende do número de senadores. É uma incógnita, mas não é uma quimera, o fato de que nós podemos chegar ao número de 49 senadores fechados com Flávio Bolsonaro, fechados com Jair Bolsonaro. E o que significa ter 49 senadores fechados com Jair Messias Bolsonaro? Nós estamos falando de ter pela primeira vez o presidente da Câmara, presidente do Senado, que significa presidente do Congresso. E isso é algo que, na minha perspectiva, é o motivo pelo qual o Bolsonaro está preso. Porque enquanto o Bolsonaro é candidato à presidência ou presidente, Bolsonaro nunca foi um empecilho para o STF. Até mesmo porque o executivo vai fazer. Né? Agora, no momento em que o Bolsonaro se deu conta e falou assim, me dê metade da Câmara, metade do Senado, vocês vão ver o que eu faço com o Brasil. Quando eles entenderam que o Bolsonaro estava voltando a artilharia dele para o Senado, foi aí que o STF e o PT, o estamento burocrático brasileiro, realmente falou assim, prendam-no, porque a gente precisa colocar medo nesses políticos. Porque com 49 senadores, aí, assim, só Deus pode dizer o que a gente não pode conseguir no Brasil. Com 49 senadores, você pode aprovar PECs, impeachment de ministro do STF. Acho que você está sendo muito otimista. Não, eu só estou falando dos números, eu não estou falando que isso vai acontecer. Mas aí, quando bater lá em cima, não, eu tô falando... Mas aí que tá o ponto. Mas aí se os senadores decidirem isso, o presidente acatar, por exemplo, foi votado na Casa Legislativa, o Executivo aprovou, não precisou voltar para a Câmara, tá aí, é isso, mas o STF declarou que isso aqui é ilegal e inconstitucional. Impeachment. É disso que eu tô falando. Ou seja, você tem pela primeira vez, se tivermos
um presidente do Senado, porque essa era a preocupação do Bolsonaro. O Bolsonaro não estava com essas picuinhas de preocupação de governo, de Estado, do Ceará. Na verdade, ele não estava nem preocupado com os governos do Estado de nenhum Estado do Brasil. Se você for olhar, me fala um candidato ao governo do Estado que o Bolsonaro pegou e falou assim, ó, você é o meu candidato. Fala um. Assim, que ele estava preocupado mesmo. Não, a gente tem que trabalhar esse candidato ao governador aqui. Não tinha nenhum. Nenhum. Agora, senador, sim. Senador, ele estava extremamente preocupado. E aí a gente tem a possibilidade de eleger vários senadores. São 3 senadores por estado. E aí começou um trabalho abjeto contra o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Como que ficou essa situação lá? Ele vai sair candidato? Não, ele é o candidato. Ele já é o candidato. Junto com a Detone ou não? Tá. Junto com a Detone. E o cara lá, então, do PP? Não, ele não tá. Ele não tá dentro do PL. Ele não vai ser apoiado pelo PL. Tá. Espiridião a mim. Isso. Não vai. Mas veja só, eles começaram a minar todo o trabalho de Senado do Bolsonaro. E quando eu falo eles, Nicolas, Michele, o próprio Tarcísio, o Zema. Por que o Tarcísio não foi, com menos rejeição e mais certeza de vitória, candidato contra o Lula? Ele não tinha chance. Ele sabia que não tinha chance. Ele sabia? Sabia. Lá em São Paulo não se falava em outra coisa. Não, mas ele não. Ele sabia que no Brasil. Até os petistas, o Garotinho me falou isso. Falou assim: ó, quem devia ser o candidato era o Tarcísio. O Tarcísio sabe que ele não tinha chance de ser presidente. Ele sabe disso. Ele sabe que São Paulo ele é forte, mas saiu de São Paulo, acabou, né? Eu duvido que alguém no Pará saiba quem é Tarcísio. A não ser o pessoal que está debatendo política. Tá. Agora, Bolsonaro todo mundo sabe. Você entende? O abismo é enorme. Se a gente sai dos nossos estados... Não, é que comparar com o Bolsonaro é outra história. Porque, por exemplo, eu posso te falar também que não sabia quem que era o Dantas. Não sabia quem que era Camilo de Dantas. E sei lá, o Lula todo mundo conhece. Então, se o Lula não for o candidato, vai ser esse cara aí. Esse cara aí ninguém conhece. Sim. Não, mas o Tarcísio, ele, embora seja forte em São Paulo, a nível território nacional brasileiro, na política. Mas você acha que foi isso? Não, eu já não sei. Sinceramente, não sei. Tá. E no Rio Grande do Sul, então, tá então, Carlos Bolsonaro e Detone. Não, isso é Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Zucco, Sanderson e o Marcel Van Hatten. Tá. O Sanderson e o Marcel Van Hatten para o Senado, o Zucco, o governo do estado. Jorginho em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, Detone no Senado. Em Minas Gerais não tem ainda consolidado nomes fortes. Tinha um lá, mas foi boicotado, né? E aí ocorreu que depois a gente teve Rio de Janeiro, que ficou completamente esvaziado. Rio de Janeiro e Minas, que são cartórios eleitorais gigantescos. Mas estão todos destruídos, bem dizer. Em Minas tinha aquele cara lá, pô, o Caporeso. Mas ele foi boicotado. Indicaram ele. Não, mas ele foi boicotado. Ele foi boicotado? Foi boicotado pelo próprio Nicolas. Pelo Nicolas? Foi pelo Nicolas. Como se o Nicolas tivesse muito poder, então. Não, porque o Nicolas, Minas é o território dele, né? Ele tinha até a carta branca do próprio Bolsonaro lá. Será que vai vir o Superman e mais alguém, então? Em Minas? Ele estava para São Paulo, né? Mudou agora? Não, o Superman sempre foi Minas. Não, mas ele tinha falado que talvez ia para São Paulo, voltar para São Paulo. Não. Eu não sei. Minas mesmo. Se entrar agora no perfil dele lá, a primeira foto dele é ele assim com o estado de Minas. Legal. O triângulo lá. E aí no DF tinha o Sebastião Coelho, a Michele. Sim. Eu duvido, tá? Que ela consiga. Não é possível. Cara. Duvido. Não. Duvido. Não. Eu acho que de todos esses nomes é mais fácil a Michele do que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, se eleger. Mas porque ela criou porque assim, antes era um totem, né? Fala da Michele. Ela é mulher de um sequestrado, ela é uma cristã piedosa, que eu não estou debochando, não, estou falando a verdade. Ela é uma pessoa que cuida de surdos e mudos, pessoas pobres, sofridas. Então, assim, criticar qualquer decisão política da Michele era como se fosse assim, não, cara, você tá maluco? Pelo amor de Deus, olha o que ela tá fazendo. Porque eu acho que o pessoal esquece aquelas frases de São Paulo, né? Eu faço
o mal que não quero e não pratico o bem que quero. Ou seja, pessoas boas podem tomar decisões ruins, né? Às vezes dá vontade de voltar, a pessoa fala assim, ó, bater na... Opa, tudo bom? Volta aqui pro planeta Terra, pessoas boas tomam decisões ruins. Né? E a decisão da Michelle, não só de gravar o vídeo, mas todas as decisões anteriores que agora estão sendo expostas, está mostrando que ela não tem nenhuma condição para trabalhar na política. Da mesma maneira que a Damares. A Damares, quando ela foi eleita senadora, ela como ministra já tinha sido um fiasco com as agendas esquerdistas. Muito. Essa daí, meu Deus do céu. Aí, quando ela vai para o Senado, ela só piorou todas as agendas esquerdistas e se aproximando dos esquerdistas e bloqueando seguidores fiéis a ela. Sim, ela tá defendendo cota trans, cara, nas universidades, nas escolas, o negócio... Não, ela foi full LGBTQ+, eu gosto daquele termo do Joaquim Teixeira, que é LGTV 8... LGTV 24 HD lá, sei lá. 4K 4HD. 4K HD, isso aí. Ela foi para essa agenda. E aí, o que pelo menos os meus seguidores já perceberam, né? O que o pessoal percebeu, né? Nas minhas redes sociais eu vejo isso. Eles entenderam que se nós tivermos uma Damares 2.0 com a chancela do nome Bolsonaro, é Deus nos acuda. Mas a Michelle, ela tem uma simpatia da galera que não é tão bolsonarista. Sim. Entendeu? Ela tem uma... Porque ela passa, pelo menos para essa galera, a impressão de ser racional, de não estar envolvida assim por vaidade, de cargo e de tudo mais. Mas são pessoas que já não gostam do Bolsonaro. São pessoas que eu não diria que não gostam, de pessoas que votaram em 2018, mas não quiseram apoiar e não votaram, ou deram nulo, ou votaram em outra pessoa. Sim. Em 2022, entendeu? O que para mim é um sintoma grave no Brasil. Então, e aí, como que resolve? Tem 3 coisas que eu acho que, se a gente for querer apostar realmente no Flávio, são urgentes e eu não tô vendo muita ação nesse campo. Primeiro, falar com esses bolsonaristas arrependidos ou eleitores descontentes e tal, que foram pra urna e... Os eleitores descontentes são todos aqueles que queriam que o Bolsonaro fosse Superman, ele não é. Tipo isso. E de alguma forma se sentem assim, pô, não foi para isso que eu fui lá atrás e agora não votou em 2022, mas esses caras têm que votar em 2026. Porque é mais fácil você falar com esse público, esse eleitorado, que é grande, basta você ver o número de abstenções na última eleição, é mais fácil esse cara votar no Flávio do que o cara que nunca votou, no cara que sempre votou no PT. Entendeu? Você falar que o Lula é corrupto, que o PT é ladrão, que escândalo de corrupção é a coisa mais normal do mundo, que eles são a favor da censura, isso não vai mudar o voto desse cara, entendeu? Não sei, porque, de certo modo, assim, o esquerdista, aquele esquerdista de carteirinha mesmo, que frequenta e bate ponto, esse aí, óbvio, não tem como mudar. Mas, por exemplo, o aumento do Bolsonaro na Bahia foi de 14%. Como é que você me explica isso? Criminalidade. Então, aí que vem o ponto. O Bolsonaro teve aumento em Pernambuco, teve aumento na Bahia. Ontem nós estávamos aqui conversando com um deputado federal de Pernambuco, um deputado federal da Bahia, um pré-candidato a deputado federal pelo Espírito Santo, que é o Darcy Bracarense, um grande amigo, e a gente estava conversando exatamente isso. O crescimento do Bolsonaro na Bahia, para mim, não veio do crescimento de um eleitor que antes não votou no PT. Não, o cara votou no PT mesmo, ele é da Bahia. A Bahia... Em 2018, ela era 70 e poucos % Lula, Haddad, PT. Eu tenho até os números aqui. Deixa eu pegar aqui. Porque o da Bahia é assustador. O fato do Bolsonaro conseguir aumento de eleitor na Bahia prova que tem o nordestino, o Ítalo Lorenzon, que fala muito disso. O nordestino, ele tem um esquerdista muito diferente. Eu concordo também, é um esquerdismo diferente. É um esquerdismo diferente. É o esquerdismo cristão, católico, evangélico, de princípios, valores, vida, família, contra a bandidagem. Mas você acredita que a gente precisa de justiça social do Estado. Isso, mas acredita no Estado.